E pessoal, dando continuidade a conjuntos numéricos, nós já vimos conjuntos naturais, conjuntos inteiros, e vimos algumas características quanto a eles. E só para a gente repassar aqui um detalhe, nós vimos que todo conjunto, melhor, todo número natural, ele é um número inteiro, não foi isso? E aí, só uma noção, algo que eu não poderia representar dessa forma, porque são conjuntos infinitos. Quando eu faço isso aqui, eu estou limitando, mas é só para a gente ter o entendimento como é que funciona. Então, imagino que aqui sejam os naturais. Então, todo natural, ele é um número inteiro, perfeito? É só uma limitação, só para a gente entender como é que funciona. E aí, nós vimos que todo natural, os números naturais, estão contidos nos números inteiros, não foi isso? E vimos ainda que o zer mais, conjunto dos inteiros não negativos, eu posso denominá-lo também de conjunto dos naturais, não foi isso, pessoal? Tranquilo? E vimos também que com os naturais eu posso efetuar duas operações, ou a soma ou a multiplicação. E quanto aos inteiros, por possuir valores negativos, a gente vai ter, além da soma e da multiplicação, a gente pode efetuar a diferença, ok? A subtração, porque ele possui o número negativo. Tranquilo? Pronto. Vamos ver aqui na sequência. Dentro dos números inteiros, vamos ver aqui os múltiplos e divisores. Mas espera aí, professor, nos números naturais também não tem múltiplos e divisores? Tem, ok, tá? Mas eu vou me restringir mais aqui aos inteiros, tá, pessoal? Vamos lá. Só para a gente relembrar de uma teoria que nós vimos na quinta série, eu lembro como se fosse hoje, há 15 anos, quando a minha professora Yara Marques afirmou o seguinte: múltiplo de A. Só para a gente lembrar aqui qual foi a teoria? Olha só para a gente voltar aqui. A teoria era o seguinte: ela dizia, olha, quando você tem um número A qualquer multiplicado por B e obtém-se C, logo você está dizendo que C é múltiplo de A e múltiplo de B. Peraí, trocando em miúdos, como é que fica isso aqui? Se fosse 2 vezes 3 igual a 6. Logo eu estou dizendo o quê? 6 é resultado da multiplicação de 2 por 3. Logo 6 é múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Perfeito? Pô, professor, então já sei, só sair multiplicando os números, correto? E aí onde nós vimos lá no colégio da seguinte forma, quando afirmou-se o seguinte, imaginemos, quem são os naturais? Os naturais, nós sabemos que são 0, 1, 2, 3, 4. Não é isso, pessoal? Isso nós já vimos aqui em um bloco anterior. Agora é o seguinte, qual era a ideia lá? Ah, se eu quero os múltiplos de 3. E o professor falava assim, ó, é só sair multiplicando com os naturais. E a gente chegava lá, e olha só como é que ficaria. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. E aí vai, fácil, simples, né? Então, lá, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Não era assim, pessoal? Estou tendo como referência o conjunto dos naturais. Pois se eu tivesse conjunto dos inteiros, como é que ficaria? Pronto, pegaria lá os inteiros. Era assim que nós fazíamos lá. Pode pegar qualquer livro aí da quinta série. Sexta série você vai ver que tem essa teoria lá. Desse mesmo jeito aqui. Ah, então seria 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Esses são os números inteiros. Como nós vimos, são tanto os positivos quanto os negativos, incluindo o 0. Perfeito? E aí era feito o quê? Pô, por ser inteiro, quem são os múltiplos de 3? E aí como é que ficaria? Mesmo critério. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes mais ou menos 1, mais ou menos 3. 3 vezes mais ou menos 2, mais ou menos 6. E assim sucessivamente. 0, mais ou menos 3, mais ou menos 6, mais ou menos 9. Pô, eu tenho tempo na prova para fazer isso aqui tudo, pessoal? Não, cara, na prova a gente tem que ser objetivo, fácil, simples. Quando eu falo múltiplo de 3, é o mesmo que somar de 3 em 3. Quando eu falo múltiplo de 4, é o mesmo que somar de 4 em 4. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4 é a quantidade de soma que você vai realizar com o número 3. 0, nenhuma soma dá 0. Uma soma com 3 dá 3, duas somas com 3, 3 vezes 3, 6. E assim sucessivamente, pessoal. Então, prático, fácil e simples, sem perder tempo, colocando os números lá e multiplicando. É só somar de acordo com o múltiplo. Ou seja, trocando em miúdos, o que eu quero dizer? Cheguei na prova e encontrei lá, detalhe, eu preciso ficar atento no texto da questão. Como eu falei a vocês, nós não perdemos a questão de matemática, não é por não saber matemática, é por não saber interpretar a questão, pessoal.
ok? É a interpretação de texto. Eu preciso ficar esperto se a questão está te pedindo natural ou se está te pedindo inteiro. É isso que eu preciso ficar esperto, tá? Porque já sabemos, natural de 0, 1, 2, 3, 4 e aí vai. Inteiros são tantos positivos quanto negativos, incluindo o zero. Então, natural, e aí, vamos lá. Lembram qual é o múltiplo universal? A gente viu isso aqui. Múltiplo dos múltiplos. Aquela definição que nós vimos lá. Todo número multiplicado por zero é igual a quanto? É igual a zero. Opa, peraí. Se todo número multiplicado por zero é igual a zero, zero é múltiplo de todo número. Esse é o múltiplo universal, tá? Então, quando eu falar em múltiplos, opa, vou começar a partir do zero. Então, já sei que é zero, e aí só é somar de 3 mais 3. Fácil, rápido, prático, simples. Então, 0 mais 3, 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12 mais 3, 15, e assim sucessivamente. Fechado? Um conjunto aí infinito. Pô, então vamos lá. Quem são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim sucessivamente. E aí quem são os múltiplos de 5? É só somar de 5 em 5 a partir do zero. Então eu terei 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente. Estou me referindo apenas aos naturais. E aí, quando eu vou para os inteiros, eu lembro que tem que ter o quê? Positivo e negativo. Isso aí. Esse precisa ficar esperto. Eu vou ter positivo e vou ter o quê? Negativo. Então, você coloca o sinal, pessoal. Múltiplo de 3. 0, mais ou menos 3, mais ou menos 6, mais ou menos 9. Desculpa, pessoal. Mais ou menos 12 e assim sucessivamente. Tranquilo? Por múltiplo de 7, 0, mais ou menos 7, mais ou menos 14, mais ou menos 21. Pronto, e aí vocês já estão fera na ideia de múltiplos. Múltiplo de 8 em 8, a partir do zero. Perfeito. 0, mais ou menos 8, mais ou menos 16, mais ou menos 24, mais ou menos 32. E assim sucessivamente. Tranquilo, pessoal? Essa é a ideia dos múltiplos. Mas eu preciso de mais uma condição dos múltiplos. Melhor, de duas condições que eu preciso lembrar. Uma teoria que vem da lógica. Tá? E quem não viu lógica, pode pegar aquela nossa parte lá, gratuita aí no site, né? Só é verificar e tem essa teoria lá, tá? Para ajudar a gente aqui na matemática básica. Como também tem as teorias de matemática básica, né? Para nos alicerçar, né? Para ficarmos craques aí na matemática básica. Olha só, a condição é a seguinte, pessoal. É quando de repente na prova, vem isso aqui, ó. Múltiplo de 3 e múltiplo de 4. Quais são os números abaixo que são múltiplos de 3 e múltiplos de 4? Que são múltiplos de 3 ou múltiplos de 5. Pronto. Aqui é simples, fácil, básico. Múltiplos de 3 e múltiplos de 4. O conectivo E é a interseção. É a interseção. E quando eu faço a interseção entre os elementos que são múltiplos de 3 com os elementos que são múltiplos de 4, vamos só verificar, voltar aqui para a gente ver. Olha só, olhando aqui a situação. 3 e 4, quais são os elementos comuns dentro do conjunto dos múltiplos de 3 e múltiplos de 4? Pô, professor, o primeiro é o 0. Perfeito? E depois vem quem? Pô, vem o 12. 0 e depois pulou para o 12. 0 pulou para o 12, ele foi de 12 em 12. Ah, então são os múltiplos de 12. Perfeito. É isso que eu preciso perceber, para não sair catando um a um na prova, pessoal. Então, olha aí, guardem aí. Quando eu tenho lá o conectivo E, eu faço uma multiplicação. Determinar os múltiplos de 3 e múltiplos de 4, basta determinar os múltiplos de... Chega aqui, ó, olha lá, faz 3 vezes 4. Pronto, chega aqui, ó, 3 vezes 4. Dá quanto? Pronto, é só achar os múltiplos de 12. É o comum entre 3 e 4. Ah, então, chega lá, ó, 0, 12, 24, 36 e assim sucessivamente. Pô, professor, cadê os negativos? Pronto, vamos nos ater apenas aos naturais, valeu? Acho que não encher de tanto sinal aqui. Múltiplos de 2 e múltiplos de 5. 2 vezes 5, 10. Conectivo é o E. Pronto, perfeito. É achar os múltiplos de 10. Ah, então já sei que eu vou ter 0, 10, 20, 30, 40 e assim sucessivamente. Tranquilo, pessoal? Pronto. E agora para o OU. O conectivo E é a interseção. E o conectivo OU? O conectivo OU é a união. Opa, é fazer a união entre os elementos que são múltiplos de 3 com os elementos que são múltiplos de
4. Ou seja, fazer a união entre o conjunto que são múltiplos de 3 com os que são múltiplos de 4. Fazer a união é juntar tudo. E aí vamos voltar lá. Opa, então já sei. Fazer a união é juntar todos que estão aqui. Pronto, então a gente vai lá e efetua. Fazer a união vai fazer. Quem são eles? Ah, será 0, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 e assim sucessivamente. Estou juntando todos os elementos que estão no conjunto dos múltiplos de 3 com os múltiplos de 4. Múltiplo de 4 ou múltiplo de 5, junta todos eles. Ah, então já sei que é 0, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 e assim sucessivamente. Tá ok, pessoal? Então, guardem aí. Ou é união e é interseção. Tranquilo? Pronto. Vimos a ideia dos múltiplos e o que eu preciso deles. Agora vamos para a divisão. Divisores. Na sequência aí dos divisores, nós temos divisores de A, divisores de A. Qual foi a teoria que nós vimos lá no colégio? Vamos lembrar? E a professora afirmou o seguinte, ó, os divisores de A. Dado o número A qualquer, dividido exato por B, obtém-se C. Logo, se você pegar A dividir por C, você vai obter B, de quebra. Pronto, então eu já sei que A e C fazem o que com... Perdoe. A, B e C fazem o que com A? Dividem. Ah, então já sei que B e C são divisores de A. Peraí. Trocando em miúdos, como é que fica isso aqui? Se eu tivesse na prova 20 dividido por 4, dá quanto? Dá 5, professor. Pô, se eu pegar 20 e dividir por 5, dá quanto? Pô, dá 4. Ah, então 4 e 5 são o quê? De 20. São os divisores de 20. São divisores de 20. Fechado? Pô, eu vou fazer isso tudo na prova, professor? Não. Olha só, pessoal. Detalhe, quero os divisores naturais e quero os divisores de quê? Inteiros. Se naturais, não preciso de sinal. Valores absolutos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso? Inteiros, opa, mais ou menos. Perfeito, isso aí. Vamos lá, divisores de 12. Aí um detalhe aqui rápido. Os divisores de um número, no caso, o 12, que é o divisor universal. E aí a gente vê que todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Peraí, qualquer número que eu pegar dividido por 1 é o próprio número. Ah, então 1 divide qualquer número. Ah, então 1 é divisor universal. Perfeito? Ah, então nós teremos divisores 1. E o detalhe, os divisores naturais, os divisores vão começar no 1 e terminar no próprio número. Ou seja, quem são os divisores de 12? 12 é divisível por 1 e vai terminar no 12. 12 dividido por, ou seja, no intervalo de 1 a 12. 12 divisível por 2, divisível por 3, 12 é divisível por 4, 12 é divisível por 6. Quando eu cheguei na metade, só tem uma condição agora. O próximo número é ele mesmo, o 12. Fechado? Eu achei quantos divisores aí? 12. Pô, 12 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores de caso. Perfeito, tá? A quantidade de divisores do número 12 é 6. Agora, vamos lá. Divisor de 8. Começa no qual? No 1, que é divisor universal, e termina no próprio 8. Então, vamos lá. São eles. 8 é divisível por 2, é divisível por 4. Chegou na metade, ele mesmo. 4 divisores naturais tem o número 8. E o número 7? Pô, 7 é divisível por 1, por 2? Não. É divisível por 3? Também não. Por 4? Também não. Por 5? Não. Por 6? Também não. Por 7 é. Peraí, pessoal. Que teoria é essa? Um número que possui apenas 2 divisores naturais, é denominado de número primo. Isso aí, você pegou aquela aula lá básica, lá, gratuito do nosso site, tá por dentro, perfeito. Então, 7 é um número primo, ok? Número primo são números que possuem apenas 2 divisores naturais. 2 divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Pronto, vimos os naturais. Vamos para os inteiros. O inteiros é só colocar o quê? Mais ou menos. Ah, então, vamos lá. Quem são os divisores inteiros de 12? Ah, são os mesmos que estão ali em cima, professor. Só que eu vou colocar mais ou menos. É isso aí, perfeito. Ah, então, você vai ter mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 12. Agora, aqui para a gente, quantos divisores inteiros tem o 12? Quantos divisores inteiros tem o 12?
Quantos elementos tem ali dentro do conjunto do 12? Múltiplo de 12. Divisor de 12, perdoe. 6. Não, Edcardo, tem 12. São 6 positivos e 6 negativos. Perfeito. Só porque tem inteiros, tá vendo? Naturais é 6. Ou inteiros dá 12. Espera aí. Divisores naturais de 8 são quantos naturais? Naturais. São 4. 1, 2, 3, 4. E se fossem inteiros, você ia colocar mais ou menos. Ia dobrar. 4 por 2 dá 8. Perfeito? Divisores de 5. Inteiros. Mais ou menos 1, mais ou menos 5. Espera aí, isso aqui também é um número primo, não é isso? Mas professor, tem 4 aí? Não. Qual é a definição? Um número é primo quando possui apenas 2 divisores naturais. Apenas 2 naturais. Ou 4 inteiros. O número 7 tem quantos naturais ali? Quantos naturais? Só 1 e 7, não é isso? E se fosse inteiros, você faria o quê? Mais ou menos 1, mais ou menos 7. Sugiro quanto agora? 4. Ok? Pronto. Então aqui também é um número primo. Divisores inteiros de 1. 1 é divisor universal. E termina no próprio número. Pô, então é mais ou menos 1, é de casa. Perfeito. É o chamado número simples, tá, pessoal? É o único número simples, é o único. Tranquilo? Então já sabemos quem são os primos, né? Peraí, eu tenho um número simples, que é o número 1, eu tenho um número primo, peraí, é de casa. E o 8 e o 12, eles são o quê? É o que a gente denomina de números compostos, tá, pessoal? A prova não vai te cobrar isso, é um número composto, né? Nunca vi isso aí em prova, não, só para nível de conhecimento. Números primos naturais. Me digam aí os primos naturais. Isso aí, quem já viu lá na aula lá básica, né? Gratuita lá de matemática, né? Tem isso aqui. Números naturais, primos. Quem é o primeiro? 2, professor. Depois vem quem? 3, 5, 7, 11. Ou seja, são os números que só possuem apenas 2 divisores naturais. 17, 19, 23, 29, 31. Agora só uma coisa, lembra que eu afirmei a vocês sobre números gêmeos? Só que também nós temos os primos gêmeos. Primos gêmeos são primos cuja sua diferença é 2 unidades. Ou seja, qual é a diferença de 2 e 3? É 1. Ah, então não é gêmeos. Qual é a diferença do número 3 para o 5? É 2. Ah, então 5 menos 3 dá 2. A diferença é 2 unidades. Ah, então esses dois aqui eles são gêmeos. Peraí, 5 e 7 são gêmeos? São. Porque 5 para 7 falta 2. Opa, então são gêmeos aqui. O 7 e o 11 são gêmeos? 7 para 11 falta quanto? Falta 4. Tem que ter quantos? Tem que ter 2. 2 unidades. É gêmeos? Não. 13, 11 para o 13. 11 para 13 falta quanto? 2. Ou seja, se eu fizer a diferença, 13 menos 11. 13 menos 11 dá quanto? Dá 2 unidades. Ah, então são gêmeos. Fechado, pessoal? Essa é a definição de primos gêmeos. O 11, do 13 para 17. 13 para chegar em 17, falta quanto? Pô, professor, falta 4. São gêmeos? Não. Do 17 para o 19. 17 para 19 falta quanto? Falta 2. Opa, se falta 2, são gêmeos. Fechado, pessoal? Ah, professor, é hora um, hora outro, hora um, hora outro? Não, não é assim não, tá, pessoal? Aí é por coincidência aqui. Valeu? Pronto. É só o nível de conhecimento, então a gente fica esperto aí, tá? E aí, na sequência. Para que é que serve esses números primos? Fácil. Uma ideia bem básica dos números primos é a fatoração. E depois surge a fatoração, surge lá o que? Os mínimos e máximos, não é isso? Extrair raízes. E aí vai, pessoal. Tem uma infinidade de situações que eu posso fazer com os números primos, tá? Fatorar. O que é fatorar? Lembram? A gente viu isso aí na quinta série. Lembra como se fosse hoje, há 15 anos. Quando a professora chegou para ela e falou assim, ó, fatorar é decompor em fatores primos. Fatorar é decompor em fatores primos. Decompor fatores. Fatores é produtos. Produto de primos. Pronto, então vamos lá. Lembra que a gente fazia como? Tá lá, a pessoa passa um risco e sai dividindo. Não é isso, pessoal? Então chega lá, olha só, vamos lá. E assim que a gente fazia? 30 é divisível por 2, que é 2 é o primeiro primo. 30 é divisível por 2? É. Por quê? Porque ele é par. E nós vimos que todo número par é divisível por 2. 30 é divisível por 3? É, professor, porque 3 mais 0 dá 3. 3 divisível por 3 é. Pronto, então lá. Por 2 dá 15, não é isso? Pode por 2 ainda? Não, porque não é par. Então só pode por 3 agora.
Ah, então dá 5, por 5 dá 1. Ah, então já sei que isso aqui é quem? 2 vezes 3 vezes 5. Pronto. Eu peguei o 30 e fatorei. Eu fiz a sua decomposição em fatores primos. O 30 em fatores primos é quem? 2 vezes 3 vezes 5. Pronto. 75. 75 pode por 2? Não, porque ele não é par. Pode por 3? Fácil. Olha a regra. 7 mais 5. 7 mais 5 dá 12. 12 é divisível por 3? É. Ah, então o número também será. Dá 25. 25 pode por 3? Não, 25 não pode por 3, porque 2 mais 5 dá 7. Quem é o próximo primo? É o 5. Pode por 5? Dá 5. Por 5, dá 5, dá 1. Pronto. Ou seja, é 3 vezes 5 ao quadrado. Tranquilo? 210. Pode por 2? Pode. Pode por 3? 2 mais 1 dá 3. Perfeito. Pode por 5? Pode, porque todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Perfeito. Vamos lá. Montando lá, por 2 dá 105. Pode por 2? Não, porque ele não é par. Pode por 3? 1 mais 5 dá 6. Opa, pode. Então, eu vou lá por 3, que dá 35. 35 pode por 3? Não, 3 mais 5 dá 8. Não pode, 8 não é por 3. Pronto. Então, quem é o próximo primo? 5. Terminou em 5 é por 5, que vai dar 7. Ah, que só pode por 7 agora, que dá 1. Pronto. E vimos lá que é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Quantos fatores primos tem o número 30? Pô, tem 3 fatores, Ed Carlos. 75 tem quantos fatores primos? 1, 2, o 3 e o 5. 210 tem quantos fatores primos? 1, 2, 3, 4 fatores. Perfeito. Vamos pegar um número maior? 2.520. Então, chego lá, só é chegar lá, ó. Pode por 2? Pode, que dá 1.260. Pode por 2 ainda? Pode, porque é par. Dá 630. Ainda é par. Continua por 2. Dá 315. Não é par. O 3 pode? 3 mais 1 dá 4. 4 com 5 dá 9. 9 é por 3. Pronto, então é lá por 3. Dá 105. Pode por 3 ainda? 1 mais 5 dá 6. Pode por 3. Dá 35. 35 pode por 3? Não, porque 3 mais 5 dá 8. Perfeito. Quem é o próximo primo? O 5. Ah, então pode por 5, que dá 7, que por 7 dá 1. E aí ficou quem? 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7. Perfeito? Tranquilo? Pronto. Eu perguntei para vocês, aqui, quantos divisores tem o número 12? E aí fizeram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contaram, não é isso? Divisores naturais. Quantos divisores inteiros? Inteiros tem o 12. Contei lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dobrei porque tem mais ou menos. Dá 12, não foi isso? Perfeito? Agora vamos supor, se eu pergunto para vocês, quantos divisores naturais tem o número 72? A pessoa? Vamos fatorar, a gente vê como é que primeiro. Por 2 dá 36, não é isso? Que por 2 dá 18. Que por 2 dá 9. Que só pode por 3, que dá 3. Que por 3 dá 1. Ah, então só ficou quem? 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Fechado? Pronto. Fiz a fatoração. 72 tem 2 fatores primos. 2 fatores primos só, professor. E o expoente? Não, o expoente só é a repetição. Só tem os fatores primos 72, é 2 e 3, tá? Pronto. 72. Quantos divisores tem 72? Vamos ver? 72. Só olhando para a situação, eu sei. 72 é divisível por 1, é divisível por 2, é divisível por 4, é divisível por 6, é divisível por 8, é divisível por 9, é divisível por 12, é divisível por 18, é divisível por 24, é divisível por 36, é divisível por 72. Quantos foram? Porra, cara, fiz a pior parte e vocês não contaram. Porra, pessoal, que é isso? Brincadeira, pessoal, brincadeira. Aqui é no olho. Eu falei quantos? Eu falei 12. Eu tava contando aqui, ó. Baixinho aqui para ninguém ver. 12, brincadeira. 12. Fácil, pessoal. Eu não vou perder tempo na prova fazendo isso. Isso aqui é muito simples. Para eu achar o número de divisores de qualquer número, é só se ater isso aqui, ó. Olha aqui para o expoente.
Vamos supor, 30 tem quantos divisores? Pô, dá para fazer 1 a 1, não dá? Dá para fazer 1 a 1, mas nós não vamos fazer 1 a 1. Deixa isso para o seu concorrente fazer 1 a 1. Isso se lembrar. Tem professor que vai lá, passa um risco, aí sai multiplicando, repetindo, multiplicando, repetindo, depois sai contando todos eles lá. Pô, coitado, deixa eu lá perder tempo. Olha a jogada. Pega aqui, expoente, 30. Expoente do 2 é o 1. Olha o expoente lá, o expoente, tá vendo? O expoente ali, o expoente. Expoente 1, expoente 1, expoente 1. Se atenha apenas aos expoentes. Então você vai fazer isso aqui, ó. 1 mais 1. Vai pegar cada expoente, somar com 1 e depois multiplicar. Próximo expoente é quem? O do 3, que é quem? É 1 mais 1. Quem é o próximo expoente? É o do 5, que é quem? Que é 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2, vezes 2, vezes 2. 30 tem quantos divisores naturais? Pô, 30 tem 8 divisores naturais. Divisores naturais. E se fossem inteiros? E aí? Ô, professor, a gente fez um que o 12 tinha 6. E dobramos por causa do mais ou menos. Perfeito. Aí então você vai fazer o quê? Dobrou 2 vezes 8 dá quanto? 16. 16 divisores o quê? Inteiros, tá, pessoal? Ou seja, eu só me atenho a quem? Aos expoentes. 2.520 tem quantos divisores naturais? Expoente. Olha lá, expoente. Expoente 3, expoente 2, expoente 1, expoente 1. Não tem expresso, coloca um lá, que a gente tem que ter um lá. Ah, então você vai fazer o quê? 3 mais 2. 3 mais 2 o quê? 3 mais 1. 3 mais 1. Próximo expoente é quem? É o 2. 2 mais 1. Lembre que é só os expoentes que me interessam. Ó, só os expoentes. 1 mais 1, só o expoente. Vezes 1 mais 1, só o expoente. Isso aqui é uma condição fixa, valeu? Então vamos lá, 3 mais 1 dá quanto? Dá 4. Vezes 3, vezes 2, vezes 2. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48 divisores. Divisores o que mesmo? Naturais. Fiquem espertos, pessoal. Eu preciso saber se é natural ou se é inteiro. 48 divisores naturais. 48 divisores naturais. E inteiros seriam quanto? É só dobrar, professor. Perfeito. Quando eu faço duas, que eu dobro, e fica 48 vezes 2, dá 96 divisores o quê? Inteiros. Fechado, pessoal? E aí, para a gente não esquecer, tá aqui. Para determinar o número de divisores o quê? Olha lá. O número de divisores naturais. A fórmula aqui determina os divisores naturais. Primeiro passo que eu faço com qualquer número é fazer o quê? Fatorar. Fatorar. Quando eu fatoro, eu vou achar bases e vou achar expoentes. Ok? Eu vou achando as bases e os expoentes. Pode voltar aqui para você ver. Ó. Foi o que eu achei aqui. Ó. Eu achei ó, base 2, 2 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7. As bases são quem? 2, 3, 5, 7. Os expoentes? 3, 2, 1, 1. E aí, na sequência. E o segundo passo que eu faço? Segundo passo, só pegar quem? Os expoentes. Então, para você achar o número de divisores naturais, basta fazer quem? Pô, x mais 1, y mais 1, z mais 1. Isso é sair multiplicando, somando e multiplicando por 1. Fácil, prático, simples, pessoal. De graça isso aqui na prova. Valeu? No próximo bloco, a gente vê alguns com mais um pouco de conteúdo e um pouco de questões para a gente fixar. Valeu?